Boa noite, queridos irmãos. Paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Privilégio estarmos juntos aqui para celebrarmos e adorarmos nosso Deus nessa data tão importante da IPC de Vila Continental. Dia 17 de fevereiro de 91 foi a organização desta igreja, portanto, 32 anos de ministério. Nessa noite, então, juntos, vamos agradecer ao nosso Deus, exaltar por todos os seus atributos que Ele tem manifestado em nós, seu amor, seu poder, sua graça, sua misericórdia, sua bondade, e compartilhar e querer usar homens salvos pela graça para realizar o ministério dele. Poderia ter escolhido os anos, mas não foi assim. Ele quis escolher os salvos, então temos esse privilégio de fazer parte da sua amada igreja. Nós vamos, nesse momento, começar então esse culto. Os irmãos têm em suas mãos a programação desta noite, a liturgia. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos seguir então a leitura. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora por todos os séculos. Ao eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos e séculos. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Gracioso Deus, louvamos o teu nome nesta noite, porque tu és Deus, o único Deus, nosso Criador e Redentor. Louvamos o teu nome pelo teu amor para conosco. E quando estávamos perdidos, longe do Senhor, o Senhor veio com teu Filho nos salvar. E até hoje, ó Pai, através da tua igreja, através da pregação do Evangelho das Boas Novas, tem ainda chamado, transformado vidas para glorificar o Senhor. E queremos agradecer ao Pai porque o Senhor separou aqui esses irmãos, os chamou, os salvou para pertencer ao Senhor, para estarmos juntos nesta noite, para cantar, para orar, para estar em comunhão com os irmãos e com o Senhor. Louvamos o teu nome porque o Senhor separou também aqui um local para que nos reuníssemos. Separou aqui e consagrou para o Senhor, para o teu louvor, para a tua glória, um templo para que aqui seja glorificado o teu nome. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, porque assim o Senhor escolheu anunciar a tua palavra, e chamando também pastores, presbíteros, diáconos. Agradecemos por todos aqueles que por aqui passaram te servindo, ó Deus, os diáconos, presbíteros, e ainda hoje aqueles que estão servindo, os pastores que por aqui passaram, outros irmãos também que por aqui passaram, hoje estão em outros lugares, outras denominações, outras igrejas te servindo. Obrigado, Pai, por esta alegria, por esse privilégio de estarmos juntos aqui para agradecer, para te adorar por tão grande privilégio. Continue, ó Deus, abençoando esta igreja, através dos irmãos, cada um como pedra viva, para assim, ó Deus, expressar
gratidão pela salvação, expressar o louvor por termos a Tua palavra, a Tua igreja. Por isso, ó Deus, obrigado por esse momento. Pela vida das crianças, dos jovens, também de cada um que participará nesta noite. E o Senhor, que conhece o coração e a mente, continue com o Teu Espírito Santo a nos santificar e a nos edificar para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Irmãos, podem se assentar. Convidamos com a equipe de louvor, evidente. Vamos adorar o Senhor com dois testes. Grande é o Senhor e o outro é Deus.
a tua vontade, para dar louvor a ti somente, Pai. Deus amado, muito obrigado por esse aniversário da nossa igreja, Senhor Deus, por cuidar de nós, Senhor Deus, por dar força a cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por tudo, por todo, Senhor Deus. Te peço em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. A igreja possa ser. Continuando, irmãos, culto esta noite. Nós estivemos adorando ao Senhor. Nesse momento, pensando na nossa consagração da igreja, nós vamos ler todos juntos, Salmo 100, verso 1 ao 5. Verso 1 ao 5. Todos juntos, aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez, somos Ele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Deus abençoe a sua palavra, nossas mentes e nossos corações. Continuaremos adorando nosso Deus. Quero convidar agora o conjunto da RPC, estará cantando em gratidão. E em seguida, Josa Terceira, estamos cantando o Reino Divino.
avançando aqui no nosso culto, ao nosso Deus, pelos 32 anos de ministério desta igreja, agora no momento de edificação, da palavra. O conselho escolheu
pastor Eurípides. E antes, nós estava marcado, então, o aniversário aqui da igreja, e havíamos convidado. Mas depois que me deram para pegar o aniversário, eu não convidado para que tivesse. Então, está sendo uma alegria, né, para nós poder contar com o ministério aqui, aí na sua continuidade do ministério. E eu só fico com ciúme, assim, que eu venho aqui, escutando uma história. Mas os pastores não têm dado chance para mim, não, com relação à igreja continental, né? Graças a Deus, ano passado tivemos um seminarista, depois o pastor Flávio também, se colocou à disposição para servir aqui a igreja continental. Então a gente vê o amor, né, e os irmãos, e a admiração toda, né, tem pela igreja Vila Continental. Então a gente agradece cada um que tem contribuído com o ministério desta igreja. Para a nossa edificação, então nós vamos ouvir a leitura pelo pastor Eurípides e depois o conjunto Elzai estará cantando Corações Gratos. Boa noite, amados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sempre sobre nós. Amém. Esse ano eu sou seminarista. Depois de 19 anos, voltei a ser seminarista. Primeira vez que eu conheci essa igreja, eu era seminarista da terceira igreja. Foi uma leva, mais ou menos, 6 seminaristas que a terceira igreja pegou naquele ano de 98. E eu tive a oportunidade de conhecer aqui os irmãos, o irmão Tadeu, a Beatriz do Tadeu era pequenininha, tinha um bichinho lá que dava risada sem parar. Aquilo me marcou muito, né? Eu não me esqueço daquilo. O irmão morava aqui ainda, nos fundos aqui da igreja, do outro lado da rua, e marcou bastante. Eu carrego sempre essa igreja no meu coração. Me receberam bem, na época minha esposa era minha noiva, e foi muito bom vir aqui, conhecer os irmãos da terceira. Na verdade, era o meu primeiro contato assim, com as igrejas aqui em São Paulo. Eu vim direto de Minas, era um matuto na cidade grande, então sempre saía quando os meninos lá saíam e me levavam junto, porque eu tinha medo de andar aqui pela cidade de São Paulo. Devagarinho, né, a gente foi conhecendo, perdendo medo, e com o trabalho na terceira igreja facilitou a adaptação à cultura aqui de São Paulo. Então foi muito bom. E parte disso eu agradeço aqui, Vila Continental, e a terceira igreja que fica aqui pertinho também. Que Deus nos abençoe. Irmãos, vamos à leitura da palavra de Deus, Mateus capítulo 5, verso 13 a 16, texto muito conhecido de todos nós. Diz assim a palavra de Deus. Quero meditar com vocês nesta noite sobre a influência que o cristão tem no mundo. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus. Estarei lendo na versão NVT, que é a nova versão transformada. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada em um pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém?
conjunto há muitos anos não se reunia, né? Então eram 7 integrantes. E aí o que o pastor vai falar hoje realmente tem a ver, né? Porque muitas vezes a influência que nós temos que ter no mundo, ou a influência que o mundo nos dá, né, faz com que a gente se perca um pouquinho aí nesse caminho, né? Então por isso que a base de tudo é sermos salvos mesmo, né? Então a gente só agradece o convite, né, de estarmos aqui comemorando mais um polozinho da família de Cristo, né, que comemora mais um ano, mesmo com as dificuldades que nós sabemos, né, que enfrentamos muitas vezes, mas percebemos que os irmãos estão firmes na presença do Senhor. Que Deus abençoe e parabéns aí para vocês. Nós que agradecemos e muito o esforço de reuni-las novamente depois de tanto tempo. Eu estava lá quando iniciou o Conjunto Elusai, e hoje poder ver novamente quase que 50%, né, das meninas reunidas é muito bom. Todos os conjuntos, né, muito bom. Hoje é um dia de louvor, Mocidade da Terceira, o conjunto da Vila Continental, equipe de louvor, muito bom louvar a nosso Deus. E neste espírito convido os irmãos a orarmos. Vamos dobrar nossa fronte e buscar a Deus em mais uma oração. Pai querido, nós te agradecemos por esta noite especial, pelo aniversário, Pai, da Igreja de Vila Continental. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem a abençoado ricamente, e ela tem sido um zelo, um farol aqui neste bairro, levando a mensagem de Cristo Jesus. Continue a protegendo, a fortalecendo a cada irmão aqui presente nesta noite, aqueles também que não puderam vir. O Senhor sabe todos os motivos, nossos irmãos espalhados por todos os cantos, ó Pai, desta terra. Esteja abençoando a todos e guardando a todos. Em Cristo que nós pedimos, que neste momento o Senhor nos ilumine, para que venhamos entender da mera letra de Jesus. Nós oramos em nome do Senhor. Amém. Quantos irmãos, a influência da igreja no mundo. Como eu disse, é um texto muito conhecido, mas sempre a palavra de Deus tem muita aplicação para o nosso dia a dia. Eu quero dizer primeiramente que a igreja e o mundo são essencialmente diferentes. Próximo slide, apesar da igreja ser chamada do mundo e estar no mundo, ela não é do mundo. Ela é chamada do mundo e ela é enviada de volta ao mundo para testemunhar ao mundo. Lá em Atos capítulo 1, quando o Senhor Jesus Cristo dá poder aos seus discípulos, ele diz: e eu vos darei poder para testemunhar de mim. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem esse poder de testemunhar de Cristo aonde ela está. E a igreja só é relevante se ela for diferente do mundo. A amizade da igreja com o mundo é um desastre, como nós temos percebido aí, as igrejas que estão namorando com as sociedades, com o mundo incrédulo, tem sido um grande desastre. A amizade da igreja com o mundo, ela prejudica. Quando a igreja tenta imitar o mundo para atraí-lo, ela perde sua capacidade de transformar, de influenciar. Tudo isso vai para o ralo. E aí, em nossa passagem, então, Jesus nos alertando sobre isso, é o Sermão do Monte, é o sermão de Cristo Jesus aos seus discípulos. Sermão do Monte que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, é Cristo pregando para os seus discípulos. Ele usou duas metáforas para descrever as maneiras que devemos, como igreja, influenciar o mundo. E ele usou então o sal e a luz para exemplificar a maneira como nós devemos influenciar o atual mundo. Primeiro então é o sal. Vamos lá ao sal. A igreja é o sal da terra. Cristo disse: vocês são o sal da terra. Amados, o sal já foi e é importantíssimo. Já foi certa vez mais importante na história. Já se pagou até salários com sal.
por isso a palavra salário. Mas eu digo que ainda é importante. Eu sou um grande fã de sal, apesar de ter que usá-lo de maneira moderada. A esposa sempre precisa ficar ali no pé, os filhos. Eu gosto do sal, eu acho muito bom. Mas o sal, irmãos, ele também concede sabor. A primeira coisa que nós podemos notar aí é que o sal, ele dá sabor. Isso levou Jó a dizer assim, lá no capítulo 6, no versículo 6, ele disse assim, as pessoas não se queixam quando falta sal na comida. Alguém gosta de clara de ovo que não tem sabor? Referindo-se ao sal. Alguém aqui gosta de comer ovo sem sal? Ou a clara do ovo, para ser exato, como Jó disse, comida sem sal? Esse texto deixa claro, irmãos, que a comida sem sal fica sem gosto. E que o sal, na medida certa, deixa o alimento saboroso, agradável ao paladar. Os irmãos e as irmãs aí, culinários, sabem muito bem a importância de ter o sal ali para dar aquele toque ali na comida. E esse poder do sal, na medida certa, vai tornar um alimento agradável. Mostra que a nossa vida deve ser moderada, equilibrada, influenciando o mundo em que vivemos. O mundo, irmãos, está cansado do seu próprio pecado. A presença da igreja, próximo slide, a presença da igreja no mundo, refletindo nele a glória de Deus, revela às pessoas uma qualidade de vida em excelência. Esta igreja, ela precisa demonstrar essa excelência aqui neste endereço, neste bairro, ao ponto de que se um dia ela for tirada daqui, arrancada daqui deste local, a vizinhança sinta a sua falta. Se a vizinhança não sentir falta, é porque a igreja não foi sal enquanto esteve aqui. Isso é uma grande responsabilidade para nós, irmãos. A presença da igreja no mundo deve mostrar a ele que a vida com Deus é deleitosa, é prazerosa. A presença da igreja no mundo, na sociedade, no endereço onde ela está fincada, deve demonstrar ao mundo que só na presença de Deus podemos ter alegria plena. Se a igreja não estiver desenvolvendo esse papel, alguma coisa está errada. A vizinhança precisa sentir falta da comunidade. É importante ressaltar que se a comida também sem sal é sem gosto, uma comida com excesso de sal também é insuportável e faz mal. Então é necessário uma dose certa para impactar. E a igreja foi chamada para agir na dose certa, para impactar o mundo, impactar a sua rua, impactar o seu bairro, impactar a sua família, impactar as escolas. Por que não as escolas? Com os nossos professores, com os nossos jovens, com as nossas crianças, com os adultos na faculdade, nós devemos impactar na medida certa, com o sal, na dosagem certa. Uma outra função do sal, usada muito no antigo, lá nos povos antigos, era preservar o alimento da decomposição. Quando não havia, irmãos, uma tecnologia de refrigeração, preservava-se também a carne, esfregando a carne no sal e deixando a carne ali naquela salmoura para não perder. A ideia é que os cristãos, como sal, também são esfregados nesse mundo que está em processo de apodrecimento moral e espiritual, funcionando como um antisséptico, retardando o avanço da corrupção. A conduta correta dos crentes
deve impedir que a sociedade fique rançosa completamente e se autodestrua. Somos chamados, irmãos, para sermos purificadores. Você é chamado para ser um purificador moral neste mundo, onde os padrões morais são baixos ou mesmo inexistentes. Como sal da terra, devemos nos infiltrar para ser purificador, para provocar nas pessoas o desejo de conhecer a Deus. E eu digo que sem a presença da igreja, o mundo tornaria um ambiente insuportável para vivermos. Mas ouça o alerta. O sal, Jesus disse, o sal se tornar insípido não serve para nada. O sal não refinado, extraído lá nos dias de Jesus do Mar Morto, ele continha uma mistura de outros minerais. E eles tiravam o sal do Mar Morto e empilhavam os montes ao redor do Mar Morto. E o cloreto de sódio, ele sofria alterações, ficava endurecido por causa da chuva, e assim tornando inútil, imprestável e até mesmo perigoso para andar sobre ele. Recentemente também fala sobre que a salinidade, ela pode se perder. E a salinidade do cristão é o seu caráter transformador pela graça. Mas se deixarmos de ser influenciados pelo mundo, em vez de influenciá-lo, nós também perderemos a nossa utilidade. Então ouçam o alerta de Cristo. Eu sempre digo à igreja que é muito difícil pregar no Sermão do Monte, porque Jesus Cristo tem palavras duras que vão ao encontro do nosso coração. Ele conhece cada coração, então vai direto. E a consequência de perdermos a salinidade do nosso viver, de ser testemunhas de Cristo, é assustadora. Jesus diz que não teremos mais um propósito com Deus, não poderemos mais ser usados pelo nosso Deus, nos tornamos inúteis para a causa de Cristo. Se o sal pode perder a sua salinidade, essa metáfora diz que o cristão, Jesus está pregando para crentes, seus discípulos, e ele disse: se vocês perderem também a salinidade, não servirão para nada, a não ser para serem lançados fora, pisados pelos homens. Isso me assusta. Nós devemos sempre meditar na palavra do nosso Deus. E hoje é um dia oportuno. São 32 anos de igreja aqui neste local. Estava conversando com a irmã logo na chegada, ela vinha aqui logo lá no início. Temos aqui a nossa irmã, a dona Isaide, que esteve aqui com o filho, a irmã do nosso irmão Cícero, dona Vilma, o Odair também disse que já esteve aqui, o nosso irmão Germano também fez parte logo aqui, muitos outros irmãos estiveram aqui, e hoje são 32 anos, e a igreja continua levando a palavra de Deus. Amados irmãos, não deixem essa salinidade ir embora, porque quando ela for, nos tornamos inúteis para a causa de Cristo. A segunda metáfora é a luz do mundo. Jesus disse assim: vocês são a luz do mundo. A luz, interessante porque a luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. Antes da criação do quê? Da luz do sol e da luz também das estrelas. A luz do sol e das estrelas só vieram lá no verso 4, se eu não estiver enganado, capítulo 1 de Gênesis. Mas quando você começa ali já no versículo de número 2, ele disse: Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 2 de Gênesis 1.
O sol, as estrelas, só apareceram lá no versículo 4 para frente. Então a luz foi a primeira coisa. Que luz era essa? Jesus disse que ele estava lá no princípio de tudo dando vida. E foi através desta luz que houve vida no mundo. A Bíblia fala de Deus como luz, fala de Jesus como luz, fala da palavra, da Bíblia como luz. Luz para os meus... É a tua palavra. Depois a Bíblia diz ainda que os cristãos também são luzes neste mundo pecaminoso. E é interessante porque Apocalipse, falando sobre o paraíso, fala que lá não haverá mais necessidade da luz do sol e nem das candeias, das estrelas. Não tem mais. Por quê? Cristo é a luz que brilhará em forma plena e suficiente. Ele é a fonte, amém? Glória a Deus. Jesus é a fonte, Ele é a luz. E agora nós somos luzeiros em Cristo Jesus. A luz tem 3 funções primordiais. Primeiro, ser vista por todos. Jesus disse isso no seu sermão. Não adianta você... Naquela época usava muito lamparinas, né? Talvez poucos aqui conhecem a lamparina. Era um potezinho assim de metal, né? De metal. E a gente passava a tarde toda fazendo uns pavios de algodão, que era uma corda, né? De calça velha, vestido velho. E a mãe enchia aquele de azeite, óleo diesel, querosene. E a gente colocava aquele pavio dentro daquela latinha e tacava fogo no pavio e ele ia queimando a noite toda. Mas o interessante de tudo isso, desse trabalho, é que à noite minha mãe pegava as casas antigamente, tinha tipo uma prateleira no alto e colocava a lamparina lá no alto, para clarear bem o quarto, para clarear bem a sala. Não tinha energia elétrica em todas as casas naquela época, então isso clareava muito. Eu peguei um pouco disso, eu acho que muita gente aqui talvez tenha pegado isso aí, ou o famoso lampião, né? E a gás, já uma coisinha mais sofisticada, para quem tinha um pouquinho mais de La Plata, alguma coisa assim. Mas mesmo o lampião ele era pendurado no alto do portal, para ter uma claridade ampla. E Cristo disse assim: olha, ninguém pega um lampião, ninguém pega uma vela, acende e depois coloca debaixo de uma panela ou de um cesto. Ninguém faz isso. A igreja é luz e ela deve brilhar. Talvez um exemplo mais claro de Jesus assim, para nossos dias atuais, não sei se você reparou isso, mas quando você, feriadão prolongado, muita gente saiu para viajar, né? Você durante sua viagem, de longe à noite, aquela cidade iluminada, lá no alto, né? Aquela coisa mais bela, você avista aquela cidade de longe. Jesus Cristo disse que esse é o nosso objetivo, como luz, brilhar para que todas as pessoas possam ver essa luz do mundo. Jesus espera que nós sejamos e vivamos como luz deste mundo. E irmão, ser luz é você deixar que as suas boas obras de amor, de fé, sejam vistas por todas as pessoas. E estas pessoas, vendo a sua vida brilhante, glorifiquem a Deus. Meu amado, deixe o brilho da santidade, da bondade, da sabedoria, da justiça de Deus que há em você brilhar cada vez mais. Pois a luz, próximo slide, aponta o caminho a seguir, revelando os perigos ao longo da jornada. Olha a sua função: guiar, apontar o caminho certo, clarear, mostrar os buracos na jornada para aquelas pessoas que estão em trevas. O apóstolo Paulo diz que devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Essa luz inclui, irmãos, o que fazemos, o que falamos, o que somos, o nosso testemunho verbal,
o nosso interesse por nossos semelhantes. Inclui tudo isso. Sem as obras, o nosso evangelho perderá a sua credibilidade. E da mesma forma que o sal, para ser útil, precisa conservar a sua salinidade, a luz, para ser útil, não pode ser escondida. Por isso, voltemos então, ou adiantemos um pouco para o livro de Atos, capítulo 5. Quando Jesus Cristo sobe aos céus, os discípulos são empurrados para o mundo, para levar o Evangelho. Eles agora receberam o poder do Espírito Santo. Pedro agora está ousado, não é mais aquele que negou a Cristo por uma escrava. Ele falou de Cristo diante de autoridades, sem medo. Ele estava ousado pelo Espírito Santo. E ele diz agora: precisamos ser luzeiros desse mundo, precisamos refletir a imagem de Cristo para aqueles que ainda não o conhecem. E é interessante porque agora você vê um Pedro totalmente mudado, corajoso em anunciar o Evangelho, não mais tímido. Não podemos ser tímidos a pregar o Evangelho. Precisamos ir e ser luzeiro. Essa luz aqui mostra isso, define o que somos. Sem as obras, o nosso Evangelho vai perder a sua credibilidade. Da mesma forma que o sal perde também, a luz também pode perder. A igreja precisa ser como uma cidade edificada sobre um monte. Não pode viver escondida, mas deve refletir a Cristo Jesus, a luz, influenciando a todos. Cada cristão deve estar consciente de que a sua pequena luz brilha nesta terra por causa da luz maior que habita no seu coração, Cristo Jesus. A lua, por exemplo, ela não tem um brilho próprio. O brilho da lua é reflexão do brilho do sol. Nós não temos também essa luz própria, como a lua não tem, mas temos uma luz que é de Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Aonde a igreja chega, as trevas da ignorância, do engano, da mentira são dissipadas. A escuridão não é páreo para a luz. Certamente, se apagarmos essas lâmpadas, isto vai ficar num breu. Mas no momento que alguém for lá no interruptor e a luz dissipa as trevas. Essa é a sua função, é a minha função. É sempre bom relembrarmos que não somos o sol que tem luz própria, mas como a lua, nós refletimos a luz de Cristo. Cristo é o sol da justiça. João escreveu em sua carta, o seu evangelho, melhor dizendo, capítulo 1, verso 9, diz assim: Jesus é a... Os irmãos conseguem me auxiliar? Jesus é a verdadeira o quê? Luz. O quê? Ilumina o mundo, ilumina a luz. Olha aí, irmãos, sem Cristo, quando a gente fala de evangelizar, logo vem à nossa mente pregações, distribuir folhetos, etc. Mas no ano de 2016, eu e minha família estivemos lá na cidadezinha do interior, Bauru, e nós tivemos a oportunidade de evangelizar duas famílias maravilhosas. Uma espírita, a outra mesclada com o cristianismo e budista. E a oportunidade que tivemos de anunciar o evangelho àquelas famílias foi um pouco diferente. Nada de muitas pregações, nada de muito apelo, nada disso. Mas somente algumas atividades juntos, tipo quebrarmos paredes juntos. Rebocamos depois aquela parede juntos.
Fizemos amizades com aquelas famílias, irmãos, comendo pipoca junto, suco de limão juntos. E o suco de limão estava vizinho aquele dia. Mas eu tomei. Faltava açúcar naquele suco lá. Mas eu tomei. Eles não gostam muito de açúcar, né? Fizemos churrasco juntos. Comemos pastéis juntos. Sanduíches juntos. Até fomos no parque juntos. Irmãos, e assim nós conseguimos evangelizá-los, dando bom testemunho e fazendo amizades, e tornando aquelas famílias amigas também. As duas se tornaram amigas. Essa foi a principal estratégia evangelística. E dessa forma o Evangelho se tornou conhecido para esses meus grandes amigos e irmãos e irmãs. E ainda sempre venho aqui para nos ver. Mas como isso foi possível? Foi possível porque fizemos o uso do papel do sal e da luz. Vivemos a nossa fé. Simplesmente isso. No dia a dia com eles. Vivemos a nossa fé com eles. Compartilhamos a nossa fé com eles. E aquele que era budista, hoje faz yakisoba lá na igreja. Leva a mocidade para passear no parque. Está lá junto com eles. Antes nem aceitava uma oração, hoje já ora. A filha ia orar, ele ficava na sala. Ele já vai orar com a filha. Olha que coisa maravilhosa, é o poder do Evangelho de Cristo. E nós recebemos poder para testemunhar este maravilhoso poder de Cristo. Não é poder de fazer curas, não é poder de você olhar para a pessoa e curar a lepra, não. Mas é o poder de testemunhar deste Evangelho poderoso. E não podemos esconder isso. Não podemos ser tímidos. Como Pedro, precisamos ser ousados. Seja o sal e a luz do mundo. Continue amada a igreja IPC de Vila Continental, sendo sal e luz. Igrejas aqui representadas, convidadas, continuem sendo sal e luz deste mundo. Vá, exerça o seu papel de atalaia. Mostre ao mundo o perigo grande e grave de viver de maneira despercebida no pecado. Vá, exerça esse seu papel. Saia hoje com este objetivo de ser ousados no poder de Cristo Jesus, de fazer diferença, de influenciar e impactar a todos com o seu modo de viver, com a sua fé, com o exemplo de vida que você tem. Assim a igreja caminhou durante esses 32 anos e ela continue caminhando assim, fazendo essa influência, mostrando a diferença, sendo ponte para levar a mensagem de Cristo, para conduzir aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem esperança a Cristo Jesus. Meus parabéns a essa igreja. E o maior presente todos nós temos, que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia sempre. Passa a palavra agora ao reverendo Jair. Agradecemos a Deus pela oportunidade de sermos instruídos, que a igreja continue seu ministério. Convido nesse momento a equipe de louvor para adorarmos ao Senhor com mais um cântico. Maranata. Coloca de pé.
Estamos dando encerramento do culto. Acabando de sentar, nós vamos levantar novamente para pedir qual é a sequência da bênção e o pastor
realizar esse projeto de Deus. Oremos. Deus, nosso Pai eterno, graças te damos, ó Deus, pela tua graça na nossa vida. Agradecemos, ó Deus, pelo teu sustento. Agradecemos, ó Deus, pela salvação de Cristo. Agradecemos, Senhor Deus, porque nós sabemos que não merecemos, ó Pai, nada de bom que vem das tuas mãos. O Senhor, ó Deus, preferiu assim, pelo teu amor para conosco, nos tirando de uma situação, ó Pai, de calamidade, de podridão, de condenação, e nos trouxe, ó Deus, para o reino do Filho do teu amor. Nos trouxe, ó Deus, na tua presença, Deus, aos pés da cruz de Cristo, nosso Senhor e Salvador. E essa igreja, ó Deus, de Minas Natal, tem, ó Deus, vivido, tem experimentado, tem, ó Deus, anunciado, ó Pai, essa graça. Tem anunciado, ó Pai, essa bênção que recebeu. Deus, e graças a Deus ao Senhor, ó Pai, que tem mantido aqui, ó Deus, firmes, ó Pai, esta igreja, ó Deus, para honrar e glorificar o teu nome neste lugar. E o Senhor, ó Pai, estenda as suas bênçãos, ó Pai, não só os membros desta igreja, mas todos aqueles, ó Deus, que um dia, ó Pai, foram tocados, foram alcançados, ó Pai, pela palavra, pelo testemunho, ó Pai, dado, ó Deus, por esta igreja, por Deus, por essa sua irmandade. Receba a tua bênção, a tua graça, continue, ó Pai, nos abençoando, continue, ó Deus, fortalecendo essa igreja, para que continue firme neste caminho, neste propósito de honrar e glorificar o teu nome. Muito obrigado por tudo. Perdoe os nossos pecados, no nome santo e glorioso de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, o amor do nosso Deus e Pai, e as maravilhas do Espírito Santo, estejam sobre todos vocês aqui, os nossos irmãos, espalhados por todos os cantos da terra, agora e já todos sempre. Amém.
queremos fazer os avisos. Primeiramente, antes dos avisos, vou lembrar aqui quem são os oficiais da igreja, né? O Alexandre está no livro, por favor, apareça mais um pouquinho. Começando aí o Ministério Liderado. Está ali do lado ali o diácono Álvaro. O Álvaro que depende da guarda de Deus, né? Mas abaixo de Deus fica aí na porta, Álvaro, dá segurança para nós. O Tadeu tirou um descanso, mas voltou, né? A gente agradece a Deus por poder trabalhar com esses irmãos. Obrigado pela vida de vocês. O Tadeu morava aqui com os Paulinos, né? Era só pular um muro aqui, estava na casa dele, né? Agora mudou um pouquinho mais longe, mas lá é mais alto, ele vê tudo que acontece aqui, né? Ele está vigiando, está sempre ligado à igreja, né? E à sua família. E lembrando também do nosso passado aqui, o Elcio está conosco, trabalhou quantos anos aqui, Elcio? 9 anos? Germano, quantos anos, Germano? Mais ou menos. Hoje, você está aí com um casal de filhos, né? Jovens. A história de Deus, é um projeto de Deus, né? Como eu falei, de ouvir o hino que Deus tem para nós, né? Gostaria de agradecer a presença dos irmãos, da terceira, outros irmãos que eu não conheço, então vou me arriscar aqui, né? Agradecer a todos